É aqui, não? Em cima já tem 2 comentários. Então. Quem que tá por aí? A Simone. Simone não fala? Clóvis. Oh, que beleza. Boa noite para vocês também. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Que hoje tivemos alguns problemas aqui. Como sempre, né? Problema tem todo dia. Está no ar? Está. Alguém respondeu? Sim. Agora. Saudades. Sim, ela falou que está tudo bem com você. Então tá bom. Menos mal. A gente é mais acostumado a fazer transmissões mentais. Desdobramento, emancipação da alma, via online ainda é um troço muito atrasado para nós, então a gente apanha. Bem, muito boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que seja aquela presença viva e vibrante nos nossos corações. Quem dera pudéssemos até sentir a irradiação do Mestre, a presença de Jesus, que é verdadeira, é viva, é constante sobre o mundo. Nós ainda talvez não sintamos, mas já sabemos que ele se faz presente. Ele e uma porção de espíritos amigos que nos tutelam, nos orientam, alguns outros espíritos também em grande número, que são como nós mesmos, né? Na marcha evolutiva da Terra, lutando, né? Então, desde já nós agradecemos a Deus pela oportunidade de falarmos, refletirmos a respeito do Evangelho, sob a luz do Espiritismo. Agradecemos pelos recursos. Embora tenhamos muitas dificuldades, as coisas acabam acontecendo. E especialmente pela presença de vocês que nos assistem. Vamos ver o que é que a reflexão da noite nos traz para hoje, sob o amparo da espiritualidade maior. Que a nossa fala, nossos pensamentos sejam produtivos e que possam servir, tocar cada um de nós naquilo que nós precisamos mais de entendermos, de prestarmos atenção nesses tempos de agora. Oi, gente, para todo mundo, boa noite. Não te desesperes. Perante a provação, jamais te desesperes. Toda dor é convite à mudança de vida. Analisa onde erraste e busca corrigir-te. Quem persiste na queda não se arreda do chão. Se procuras a luz, afasta-te das trevas. Ninguém sobe uma escada sem escalar degraus. O Evangelho tem a sua maior vertente, que é de trazer consolo e esperança para todos nós, especialmente nesses tempos que vivemos. É claro que nós entendemos que falar é muito fácil. Diante do quadro de dificuldades que às vezes são tremendas, diante da incompreensão da vida, da ingratidão das pessoas, da doença que chega de uma hora para outra inesperadamente, das mais variadas situações, de dramas, é muito difícil nós, muitas vezes, não nos desesperarmos, porque o desespero ele acaba fazendo parte de nós. E não é que nós sejamos pessoas sem fé, nada disso. É porque as provas são muitas vezes pesadas mesmo. E como na condição de espíritos ainda iniciantes de um processo evolutivo, Jesus nos chama de crianças, deixai que venham a mim as crianças, crianças espirituais, muito próximos da nossa origem. Uma das características disso é de não enxergarmos o final das nossas provações, de acharmos que aquilo que está ruim vai durar para sempre. Junte-se a isso uma tendência que é muito comum, de um certo pessimismo perante a vida. Eu não sei se isso vem de encarnações passadas, de frustrações, de fracassos. O fato é que muitos de nós cristalizamos uma ideia negativa a respeito da vida.
Sempre achamos que tudo precisa dar errado primeiro para dar certo, talvez depois, no fim. Até aquele ditado popular, no fim tudo dá certo, mas se não deu certo ainda é porque não chegou no fim. E nós, quando é que chegará esse fim? Né? Então, é muito natural diante dessas crises, como a que vivemos agora, que isso já, uma coisa de tamanha magnitude, não acontecia há mais de 100 anos. E hoje em dia ainda junta-se o problema a divulgação, os meios de comunicação, que são extraordinários, tem uma porção de vantagens, de benefícios para o ser humano, mas também mostra o que é ruim. E as notícias más se espalham com muita facilidade. Então, não é fácil. É muito fácil falarmos, não se desespere, especialmente quando não estamos vivendo um drama tão pesado quanto o outro está vivendo. Mas é uma recomendação sábia. Nós devemos buscar algum jeito de, seja na fé, sentimento, seja na crença religiosa, de não nos entregarmos ao desespero. Então, ficar um momento triste, ou depressivo, ou desesperado, ou nervoso, ou irado, não tem grandes problemas. O problema começa, perdão, é quando nós vamos mantendo esse clima mental negativo, pesado, desanimador por muito tempo, porque isso gera consequências tanto na mente quanto no corpo. Então, nós devemos, por alguma forma, e existem muitas formas, a oração é uma delas, mas também às vezes não adianta, porque no momento de muito drama eu não tenho nem cabeça para rezar, né? E isso talvez porque nós não tenhamos o hábito de rezar. Rezar efetivamente, de orar, né? de orar com sentimento. Nós prestamos muita atenção nas palavras, e prece é onda mental, prece é sentimento, é coração que se abre. Então, talvez nessas horas, por falta de hábito, nós tenhamos uma certa dificuldade. Mas devemos não desanimar, procurar amparo nas religiões, nas filosofias espiritualistas, procurar conversar com pessoas mais otimistas, porque isso é uma coisa também que nos perturba muito. Né? O pessimismo do outro acaba trazendo uma indução mental, um choque, e nós começamos a achar que tudo está ruim, tudo está perdido. Uma outra coisa que ajuda é começarmos a prestar atenção nas coisas boas. E existem muitas coisas boas. Não é? Hoje fala-se muito da falta de hospitais, mas o hospital na história da humanidade é uma coisa muito recente. Isso vem da Idade Média. As igrejas contribuíram muito para isso, o catolicismo contribuiu muito para isso, porque os hospitais começaram como hospedagens de crianças e de idosos, que eram as pessoas que mais sofriam na Idade Média, mais desamparo. Não é como hoje, que há tantas leis e tanta preocupação, tanto com a criança quanto com o velho. Não é? Então, isso, a questão de 300, 400 anos atrás, seria uma situação muito pior. Então, nós já temos recurso. O recurso não chega a todo mundo. Aí é outro problema. Aí é um problema moral da humanidade, que se entrega ao egoísmo, à ganância, àquela esperteza, entre aspas, mas já existem os recursos, não é? E é uma situação complicada que vivemos com toda certeza, mas nós já sabemos que tudo passa, tudo são provações. Provação não no sentido de Deus nos testar, porque isso é um outro engano. Quando se fala em provas, muitas vezes pensamos que é Deus que está nos provando a fé, a paciência, a resignação, a coragem. Deus não precisa, Deus já sabe do que é que nós somos capazes. A provação é uma experiência, uma oportunidade que nós temos de passar por uma experiência dolorosa, complicada, para nos desenvolvermos mais rapidamente, para termos um tipo diferente de aprendizado daquele que a vida normal, comum, serena nos oferece, porque tudo nos oferece aprendizado, ensejo de melhorarmos, de ajudarmos. A doença de agora traz consequências terríveis, não precisamos nem falar sobre isso, todo mundo está vendo, mas também traz a oportunidade de sermos solidários,
de oferecermos um testemunho de amor à humanidade, de fraternidade, de desprendimento. Devemos fazer o que o irmão José recomenda na leitura de hoje. Vamos aproveitar para refletir sobre isso. Que lições nós podemos tirar disso? Porque isso é uma atitude produtiva. Qualquer tipo de sofrimento, não importa a causa, o motivo, se é a conversa mole do karma, se é algo preparatório para o desenvolvimento do espírito, não importa o que seja. O que importa é o que nós aprendemos com aquela situação, porque isso é o que vai ficar. Importa também os testemunhos que nós oferecemos. Que testemunhos nós temos oferecido? É muito comum, esses dias já foi desmentida uma outra mensagem espiritual que dava a ideia de que a doença tinha alvo, que a doença estava para castigar os maus, para fazer uma limpeza no planeta. Tudo isso é tolice. Já foi até desmentido da fonte que isso não é verdade. A doença é uma situação natural da fragilidade humana. O corpo humano é extraordinariamente sofisticado, mas tem suas fraquezas. E vírus, bactérias, esses micro-organismos sempre existiram, à base do que nós entendemos como vida, que eu acho que nós estamos longe de entender o que é isso. Esses animálculos, esses micro-organismos sempre existiram, sempre tiveram uma função no mundo, tudo está interligado. Então, embora não entendamos muito bem os porquês e tenhamos uma visão muito pálida dos propósitos, dos objetivos, eles não podem ser do mal. Deus não permitiria algo que fosse apenas devastador. São experiências, oportunidades de demonstrarmos o quanto que nós temos fé, o quanto que nós nos preocupamos com as pessoas. Agora, muitas vezes a pessoa vai dar um testemunho de preconceito. Ainda mais se acreditar nessa bobajada que falar que uma mensagem é de um espírito, que também não quer dizer nada, porque o espírito é apenas uma pessoa sem corpo, pode ser evoluído, pode ser atrasado, pode ser bom, pode ser um picareta, não é? E porque vem através de um pretenso médium, isso não dá autoridade nenhuma. É apenas, se for de um espírito mesmo, a opinião dele, do espírito. Não há uma característica de verdade absoluta, mesmo porque verdade absoluta é Deus. O resto quase sempre é opinião, é especulação. É claro que há estudos, há conhecimentos, mas essas coisas fogem ainda à nossa compreensão. Então, o melhor a fazer dessa situação é refletir sobre ela. Muitas pessoas têm aproveitado, têm percebido o quanto que elas eram ou são egoístas, são muito apegadas, não é? Porque ser bom quando tudo está bem é uma coisa maravilhosa e muito fácil, não é? Dar esmola quando o bolso está cheio, nada mais tranquilo. Mas e quando a pessoa precisa abrir mão daquilo que tem? Às vezes do pouco que tem. E nós temos observado inúmeros testemunhos disso, de altruísmo. Pessoas que reduziram a sua alimentação para que o vizinho pudesse alimentar também. Então, esse momento ele é muito especial para refletirmos na vida, na morte, na questão da espiritualidade, né? Na nossa pequenez. Olha como nós somos frágeis e pequenos. O sujeito, num dia, ele acorda bem. Esse dia teve até uma pessoa famosa, um cantor evangélico de músicas músicas muito boas, muito profundas. Ele, numa semana, teve sintomas da doença, ficou uma semana em casa, na outra foi internada, na outra faleceu. E o homem não tinha doença nenhuma. Então, esse, entre aspas, inesperado, isso que nos surpreende tanto, nós precisamos refletir sobre isso. Porque a morte é uma situação pela qual todos nós vamos passar. Dizem os ingleses que são as duas únicas certezas da vida, né? A morte e os impostos. E olha que acho que eles têm razão. Né? Então nós precisamos refletir o que é a morte, o que vai acontecer comigo. Como dizia um antigo companheiro, quando nós vamos viajar para um lugar qualquer, que a gente não conheça, primeiro a gente procura saber como é que é o clima lá, o que tem para fazer,
que tipo de roupa usa, qual é o dinheiro, qual é a língua que se fala, quais os comportamentos que eu posso ou não posso ter, porque as culturas são diferentes. E ele dizia assim, com a morte é a mesma coisa, é uma viagem que nós vamos fazer, aliás, uma viagem de retorno para a pátria verdadeira, que é o chamado mundo espiritual, mas nós não nos lembramos, e as regiões espirituais certamente são infinitas, nós nunca sabemos exatamente onde vamos parar, né? E o que determina isso é o peso específico da alma, né? Os egípcios antigos tinham essa comparação, que se pesaria o coração do sujeito, e se ele pesasse em algumas versões mais do que uma pena, ele não iria para um bom lugar. Coração pesado é mágoa, é remorso, é peso da consciência. Então, isso vai determinar o lugar exatamente onde nós vamos parar. É uma atração, vamos usar a expressão magnética por falta de outro termo, né? Então, nós também devemos fazer como uma pessoa prudente. Nós devemos saber que língua que fala no mundo espiritual. Kardec nos informa que é a língua do pensamento, né? O que nos garantirá uma posição serena, de menor perturbação possível, de equilíbrio, de luz. Kardec já nos trouxe essa informação. A consciência tranquila e a prática do bem são as duas coisas que mais influenciam no estado depois da morte. Então, tudo isso, essa doença terrível que devemos nos livrar logo, ela tem oportunidade de reflexão, de pensarmos sobre a vida, sobre a morte, de imaginarmos agora os problemas que estão sendo mostrados na televisão. Sempre existiram no Brasil, mas não eram tão evidentes ou tão evidenciados. Agora a televisão, como mostra a realidade de muitos hospitais, de muitos lares, de muitas comunidades, onde a pobreza é comum, onde esses dias mostrando na televisão, a mulher tinha 4 filhos, estava grávida de mais um, precisando de uma assistência que não saía, e a comunidade solidária. Aí, de repente, alguém imagina, poxa, eu não pensei que pudesse ter uma pessoa passando fome desse jeito. Porque, muitas vezes, algumas vezes a gente faz de bobo, né? Finge que não vê certas coisas. Mas muitas pessoas não têm essa percepção. Passaram 2, 3, 4 encarnações de maiores facilidades, testando outro tipo de, ou desenvolvendo, melhor dizendo, outro tipo de qualidade, de virtude, não tinham muito voltada a atenção para que tem gente que às vezes não tem dinheiro para pegar um ônibus para ir no seu trabalho ou para ir até numa instituição religiosa, não é? Então, são momentos difíceis, duros, que devem passar logo. Aliás, nós poderíamos até buscar a palavra de Jesus, já falava sobre isso, há um certo tempo, porque grande seria a iniquidade, ou seja, a injustiça, a maldade, o egoísmo, a ganância, a ambição, porque esse é um sentido moral. Jesus não falava de cataclismos, de coisas apocalípticas, de jeito nenhum. Não é? Porque tão duro seria o coração do homem que a caridade esfriaria. Porque grande será a iniquidade, a caridade esfriará, e algumas traduções, o amor esfriará. Caridade e amor é a mesma coisa, a caridade é o amor vivo em exercício, vibrante, não é? E mais adiante ele vai dizer, e se esses dias de grandes tribulações não fossem abreviados, até os eleitos se perderiam se isso fosse possível. Não vamos entrar em mérito de eleito, porque ninguém é eleito por Deus para benefício nenhum. Isso é outra bobagem, que outro dia nós vamos falar sobre isso. Não é? Mas até aquelas pessoas que lutam com as suas dificuldades, que procuram ser dignas, honestas, corretas, trabalhadoras, respeitosas quanto às pessoas, à sociedade, quanto à lei, quanto às autoridades, até esses se perderiam. Mas o ideal para nós, o foco que nós devemos olhar hoje, os tempos serão abreviados. Todo tempo de sofrimento é abreviado. Se nós formos remontar à Índia antiga, já se falava nos tempos da Kali Yuga, de grande perturbação, de grandes dramas, né, para depois vir um tempo melhor. Há uma tribo de índios Yanomami, num determinado lugar, onde eles acreditam que, além das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, que existe a estação da primavera, das flores.
A estação das flores não se refere à primavera, mas à estação de um tempo melhor, um tempo duradouro. E nós já vimos, pela experiência histórica, que depois de grandes desastres, grandes das guerras, cataclismos, vulcões, tsunamis, vem um grande surto de progresso, de desenvolvimento e de paz. Parece que ao terminar aquele momento de drama, o ser se vê tão aliviado, tão alegre. Né? É uma coisa até curiosa. Depois da Segunda Guerra Mundial, gente como Clovis, que viveu esse momento, Clovis lá de São Roque, uma terra que anda fazendo vinho meio duvidoso, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, houve um fenômeno nos Estados Unidos que eles chamaram de baby boom. Né? Foi um nascimento extraordinário, né? Crianças, né? Todo mundo foi dando. Parece que eles ficaram tão felizes e tão alegres. E é interessante porque veio uma época de crescimento econômico, não só para os Estados Unidos. O mundo já tinha passado pela Grande Depressão de 1929, 1930, já tinha vindo da Primeira Guerra, 1918, da gripe espanhola que veio depois da guerra, e da Segunda Guerra. Olha que período. De 1910 a 1945, 50, né, 40, 50 anos, de um drama, de um sofrimento terrível. A Segunda Guerra, muita gente achou que o mundo ia acabar ali, que não ia ter jeito. Né? E, no entanto, depois disso vem um ciclo de progresso, de prosperidade, de realização. Agora, esse ciclo durou muito tempo, mas não foi eterno, porque a prosperidade, tanto material quanto espiritual, tem a ver com o desenvolvimento, o senso moral do ser. Nós ainda somos muito gananciosos, egoístas, a inveja, esse sentimento de usura, de aproveitar, ainda faz parte do ser. E nós precisamos perder isso urgentemente. A vida trabalha para isso. Então, para mim, fica a mensagem principal: não nos entregarmos ao desânimo, porque nós sabemos que é muito natural. Vamos nos entregar ao desânimo por 2, 3 horas, não vamos dormir com isso na cabeça. Né? Dizem aí os estudiosos da neurociência que de noite o cérebro processa tudo que viveu durante o dia e alguma coisa ele joga fora e alguma coisa ele arquiva. Né? Aquele Augusto Cury fala que a zona de memória são registros e alguns são privilegiados. Privilegiados no sentido que marca mais. Então, se a gente associar esses dois conhecimentos, essas teorias, imagine se você for dormir angustiado com essas cenas terríveis, né, esses dramas que a gente tem visto. Imagine se você guarda isso na memória de forma que ela seja muito impactante, aquilo vai te trazer problema. Então, é até uma recomendação na hora de dormir, recomendação antiquíssima: faça suas orações, reze. Faça com a mãe, que reza com o filhinho, que ensina lá o seu Pai Nosso, a sua Ave Maria, não importa a reza que for, né? Ore. Aquele momento em que você desliga da realidade material, abre o coração para Deus, que a prece não é para a gente falar para Deus não, viu, gente? A prece é para a gente escutar Deus. Né? Então, prepara. Kardec nos fala da emancipação da alma. Quando nós dormimos, o corpo vai descansar. O espírito não tem necessidade. Muito, segundo André Luiz, está o corpo deitado do lado e o espírito cochilando do outro. Mas muitos têm atividades no mundo espiritual. Não é? Muitos vão a lugares nobres, a lugares equivocados, não é? Então, prepare-se para essa jornada. É a chamada morte diária, né? Todo dia a gente morre, né? O corpo fica ali, a alma se afasta parcialmente, temporariamente, vai ter a sua vida de espírito, a sua vida de relação. Isso, para os espíritos superiores, é um refrigério que eles têm. Né? O espírito superior mesmo, evoluidão, aquele bom mesmo, ele não fica muito satisfeito de viver com gente complicada, egoísta, hedonista, materialista. Então, durante essas horas do sono, ele desprende e volta lá para suas regiões superiores, e isso é um refrigério para eles. Mas para nós, que somos pessoas comuns ainda, nós vamos a muitos lugares, muitos até impróprios. Né? Há muitos processos, a maioria dos processos obsessivos acontece durante o sono físico.
A gente fica com a ideia que o espírito garra no pescoço do fulano e durante o dia fica induzindo ao mal, mas geralmente os processos obsessivos acontecem, na sua grande maioria, durante o sono físico. As induções, telementações, sugestões são plantadas ali. Então é bom nós cuidarmos um pouco desse momento de descanso do corpo e também de refazimento das forças morais, forças espirituais da alma, indo a lugares melhores, abrindo o coração para Deus, aceitando a influência dos bons espíritos. Uma vez um camarada, ele rezava pedindo orientação dos espíritos, que ele estava com a mente e o coração aberto, né, e o espírito aparece para ele e fala, né, nós vamos te dar orientação, mas você vai escutar? Porque muitas vezes o problema é esse. Nós nos fechamos tanto dentro dos nossos dramas pessoais, damos tanta importância para nós mesmos, que nós bloqueamos essas transmissões mentais, espirituais que vêm do alto. A nossa não há mais nada a falar, quer dizer, há muita coisa a falar, né? Mas o nosso tempo se esgotou. E depois de nós vem outras pessoas e nós precisamos. Por mim, eu ficava aqui até meia-noite, meia-noite e 50, mas a turma que vem depois é capaz de achar ruim e vocês eram capazes de tudo ir embora. Então vamos fazer a nossa prece, as nossas vibrações, sempre em favor de nós mesmos, é justo, mas especialmente em favor daquelas pessoas, amigos, parentes, vizinhos, companheiros de trabalho, e até se porventura tivermos inimigos, né? Lembremos de Jesus, é preciso amar até o inimigo. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Não é? Então vamos fazer nesse momento essa nossa vibração. A vibração é uma expansão dos nossos sentimentos, da nossa vontade. Todo momento de prece é uma evocação, portanto os bons espíritos nos ajudam a ampliar as nossas forças, as nossas energias, a canalizá-las para as pessoas nas quais estamos pensando. E vamos pedir a Deus, nesse momento de aflição para muitos, que o Senhor possa confortar os nossos corações, que permita que as nossas vibrações amorosas, unidas às vibrações dos amigos espirituais, possam chegar até as pessoas nas quais estamos mentalizando. Pessoas têm nos pedido muitas preces, pessoas que estão internadas em graves situações, pessoas que atravessam momentos difíceis na área do emprego, das finanças, da sua profissão. Então, Senhor, permita que nenhuma dessas pessoas fique sem uma resposta tua, que possam ganhar um sopro de esperança, uma expectativa ainda que não pensada, não raciocinada, muito menos entendida, mas que brote no fundo das suas almas. Fortalece essas pessoas e seus familiares, Senhor, para que tenham bastante coragem, a fim de enfrentarem esse drama, essa provação de agora. Traz consolo e esperança também, Senhor, brandura de coração para aqueles que perderam seus entes queridos, que possam finalmente compreender no fundo da alma de que a morte não existe, de que um dia todos, num dia muito breve, estaremos em contato novamente. Cada vez mais, Senhor, nos faz reconhecer, desenvolver essa percepção da vida espiritual, que nos convida a todo momento a sairmos da nossa pequenez, do nosso materialismo, da nossa infantilidade, para alçarmos um voo junto a Jesus, descobrindo as nossas potências, Senhor, realizando todas as nossas possibilidades. E, acima de tudo, Senhor, nos faz finalmente perceber o sentimento de gratidão que devemos ter pela vida, pelas pessoas que caminham conosco, pela nossa família, pela família espiritual a que todos nós pertencemos, pela ajuda inestimável que sempre vem do alto e pela presença viva de Jesus em nossas existências. Abençoa os nossos lares, os companheiros da reunião e a toda a gente. Obrigado, Senhor, nos despedimos na tua santa paz.
algo a ler rapidinho, precisamos desligar aqui, porque senão seremos xingados. Muito boa noite a todos. Boa noite.